E vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos falar sobre essa semifinal de Copa do Brasil aí, fim de jogo na Neoquímica Arena. E é o seguinte, rapaziada, já sabemos quem vai ser o vice-campeão. E quem ao lado do São Paulo vai assistir a final do sofá, né? Corinthians classificado aí para a final. Brincadeiras à parte, de maneira merecidíssima. Corinthians jogou muito mais bola que o Fluminense. Eu falei aqui desde o primeiro jogo. No jogo de ida, era pro Corinthians ter vencido. Se não fosse ali as falhas do Fagner logo no início, e no segundo tempo, se eu não me engano, foi o Gil que rebateu aquela bola e o Arias foi lá e fez aquele golaço de primeira. Se não fosse aquilo, o Corinthians tinha ganhado de 2-0 aquele jogo. O Corinthians jogou melhor o tempo todo. Então, inquestionável, velho. Merecidíssimo essa classificação por parte do Corinthians. E assim, falando do Fluminense, cara, um ano decepcionante, né? Beleza, ganhou ali o Campeonato Carioca, mas contra um Flamengo que não tava nem aí, um Flamengo que naquele momento, os caras na verdade estavam pensando em derrubar treinador, a verdade é essa. Os caras não estavam nem aí em jogar futebol. Fluminense se aproveitou e conseguiu esse título, mas é muito pouco. Pro que foi investido nesse time do Fluminense, cara, um time que não chegou nem na fase de grupos da Libertadores, eliminado aí dessa semifinal da Copa do Brasil, onde tinha muita expectativa. Antes de começar a partida, na minha opinião, o Fluminense era tido como favorito, né? Porque quando teve ali o chaveamento, naquele momento, o Fluminense era o melhor futebol do país. Então, muita gente falando que ia dar Fluminense e os caras estão eliminados. Campeonato Brasileiro não tem chance de título, então, fiasco. Essa temporada foi um fiasco e é aquilo, né? Projeto Diniz, velho. Projeto Diniz. Eu até acho que o Diniz é um bom treinador, mas na hora da decisão, cara, ele não consegue, simplesmente não consegue. É uma eliminação atrás da outra. A gente sempre sabe como que termina o ano de times comandados pelo Diniz. E aí tem jogador como o Cano, que é excelente jogador, né? Pode fazer 300 gols na temporada, pode fazer 500 gols na temporada. Mas na hora da decisão, cara, o Cano é pipoqueiro. O Cano é pipoca. Por isso que não foi convocado aí para a seleção argentina. Muita gente achando um absurdo, principalmente parte ali da mídia carioca. Cara, para mim foi algo totalmente acertado. A comissão técnica da Argentina fez o certo em não convocar o Cano. Não é jogador de decisão. Não é um jogador que pode vestir a camisa da Argentina numa Copa do Mundo. Não tem essa competência, cara. Sempre em jogo decisivo aí de Libertadores, enfim, com o Vasco também pipocou. No Campeonato Brasileiro, sempre, velho, sempre, em jogo decisivo, o cara some. Então tem essa questão aí também. E sobre o Corinthians, rapaziada, olha, se o Corinthians tivesse mantido essa pegada desses dois jogos aí contra o Fluminense, ida e volta, tivesse mantido de forma mais linear, cara, o Corinthians estava ainda na liderança do Campeonato Brasileiro brigando pelo título com o Palmeiras. É que é um time bem... Cara, o time do Corinthians oscila demais. Demais. O Vitor Pereira, em momento algum, ele consegue achar ali uma linha tênue onde o Corinthians mantém esse nível de atuação, né? Hoje, cara, jogou muita bola. Primeiro tempo, o Corinthians foi pra cima, acabou aquele cenário de tipo, com o Corinthians, o Corinthians ganha ali no último lance, no sacrifício. Não, o Corinthians ganha jogando bola. Hoje jogou, pô, pra mim, dominou a partida. O Fluminense teve um bom momento no segundo tempo ali, onde o time no desespero também, né? Até porque naquele momento o Corinthians não tinha necessidade de ir pra cima do Fluminense. Já tava ganhando o jogo, jogando em casa. Não precisava querer subir as linhas, não precisava querer abafar o time do Fluminense. Tava jogando num erro, numa falha aí dos caras, numa falha do Fluminense. E foi o que aconteceu. No final do jogo foi lá e matou a partida. Então, totalmente inquestionável. Vai ser uma decisão com o Flamengo. Eu até falei aqui brincando, o Corinthians já é o vice-campeão, mas, cara, o jogo é jogado, né? O Flamengo é muito favorito. A prova disso foi o que aconteceu na Libertadores. E não adianta também torcedor corintiano falar, é diferente. Cara, o Flamengo é favorito e é o seguinte, a tendência é que o Flamengo jogue da mesma forma que jogou naquela partida na Libertadores. A tendência é essa. Mas, enfim, vamos ver aí o que o Vitor Pereira... O plano do Vitor Pereira, né? Porque é um cara que... Ele já mostrou que se tiver que arriscar, ele arrisca. Ele não vai abaixar a cabeça. O Corinthians pode até perder essa final de Copa do Brasil, mas, cara, eu tenho certeza que se cair, vai cair em pé. O Vitor Pereira, ele pode ter todos os defeitos possíveis aí como treinador. Mas o cara é corajoso, velho. A prova disso é que, mesmo tendo um jogo importantíssimo, talvez o jogo mais importante aí
da temporada pro Corinthians ao lado daqueles jogos contra o Flamengo pela Libertadores, o cara no jogo anterior colocou os titulares contra o São Paulo. Ele poderia ter estourado o Renato Augusto hoje. Já pensou? Se estoura o Renato Augusto, acabou a temporada pro Corinthians, porque se tem um cara que é a válvula de escape, se tem um cara que pode fazer algo diferente nesse time do Corinthians, é o Renato Augusto. Cara, ele é craque. O Renato Augusto é craque. Ele joga muita bola, isso porque ele não tá nem 100%. Ele não tá nem saudável. É um jogador que sofre com lesões. Renato Augusto jogando 100%, ele no auge dele, cara, ele não fica tão longe. O auge do Renato Augusto não foi tão longe do Arrascaeta. Eu acho o Arrascaeta mais jogador, mas não tem aquela disparidade toda. Então, se tem um cara que de repente pode sair do comum e, por uma surpresa, fazer o Corinthians campeão, é o Renato Augusto. E pode ter certeza que o Vitor Pereira vai saber utilizar muito bem essa peça. Resta saber se o Flamengo vai deixar também, né? Porque, beleza, o Corinthians tem aí o Renato Augusto, que é totalmente fora da curva, é um gênio, é um craque, mas quantos jogadores fora da curva, quantos gênios aí o Flamengo não tem, né? Então, assim, é uma situação delicada pro Corinthians e foco total na final aí da Copa do Brasil, ou de repente continuar ali jogando 100% do Campeonato Brasileiro. Essa é uma questão, rapaziada, e essa é uma questão que eu vou perguntar aí pros torcedores corintianos. O que vocês fariam, velho? O que é mais coerente, o que é mais acertado aí pelo Vitor Pereira? Manter ali a pegada que ele manteve contra o São Paulo, onde mereceu vencer, o Corinthians amassou o São Paulo, ou abdica totalmente do Campeonato Brasileiro, coloca mistão em tudo, o Corinthians já tá bem colocado, não tem problema ali em brigar para não cair, já era, isso daí não vai acontecer, e o foco total na Copa do Brasil, porque se o Corinthians ganha essa Copa do Brasil, salva o ano, salva a temporada. E o Vitor Pereira, cara, a moral do cara vai lá em cima, o Corinthians vai fazer de tudo pra tentar renovar. Mas, por outro lado, se o Corinthians abdica do Campeonato Brasileiro e vai com tudo na Copa do Brasil e perde essa Copa do Brasil, pode-se dizer que o ano do Corinthians foi fraco. Pode-se dizer que o ano do Corinthians foi um fiasco, porque o investimento que o Corinthians fez pra essa temporada foi pra ganhar título, rapaziada. Ninguém traz Yuri Alberto, ninguém traz ali o Renato Augusto, ninguém faz essas contratações pensando em simplesmente ser coadjuvante. O Corinthians fez contratações pontuais para pensar em títulos. Fora outros jogadores aí também, que se eu for citar, o Corinthians está recheado de bons jogadores. O problema do Corinthians é o elenco, é o banco de reserva, que quando entra não consegue suprir a qualidade dos titulares, mas os 11 do Corinthians, pô, são muito bons. Enfim, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto, rapaziada. Abraço a todos.